Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do BNI Rubi, de Bragança Paulista. Eu estou aqui de camisa xadrez hoje para combinar com o nosso entrevistado, que é apaixonado por animais, escreveu 7 livros, já morou no Japão, é saxofonista e estudante de regência orquestral. Gente, que interessante. Já trabalhou em banca de jornal, como empacotador de supermercado e até limpador de carrinho de pipoca. Quando era mais novo, seu sonho era ser piloto de avião, mas a agricultura falou mais alto e hoje já são mais de 4 décadas na área e 16 anos como sócio fundador da Líder Agro. Seja bem-vindo, Isaac Bressan. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, né, no podcast do BNI Rubi. Obrigado pelo convite, para mim é uma honra. Sendo entrevistado por você, né? A honra é nossa, Isaac. Muito obrigada por estar aqui. Bom, Isaac, você é um apaixonado pelo agro. Conta pra gente como que é essa história aí de 16 anos com a Líder Agro e a sua formação na agronomia. Bom, eu sou filho de agricultores, né? Então já começa por aí, já é uma tradição de família, né? E meus avós também eram agricultores, vieram da Itália por parte do meu pai e da Espanha por parte da minha mãe. Então tem aí uma geração, né, que já dedicava à agricultura. E eu desde pequeno acompanhava minha mãe cultivando, meu avô, e aí você vai se identificando com aquela profissão, com aquela área, e aí foi quando eu decidi estudar, né, e ter técnicas para cultivo, para poder ajudar a família dentro de um sítio que a gente tinha, né. Ah, que legal. E você fez engenharia agronômica? Eu fiz técnico em agronomia, né? E aí depois eu fiz um superior em administração de empresa. Então, são 2 formações, né? Interessante, muito bom. Bom, então ali já te despertou a vontade de empreender, né? Conta como que foi esse despertar. Então, na verdade, eu tive antes de eu ter um negócio próprio, eu trabalhei em 2 empresas grandes na área de agricultura. Eu trabalhei na cooperativa de Cotia. Uma cooperativa, foi a maior cooperativa da América Latina, chegou a ter 17 mil cooperados, 11 mil funcionários, então era assim uma potência. E de lá eu tive a oportunidade de ir para o Japão, né? Fui lá para estudar, fiquei um tempo estudando. Quando eu voltei, aí eu tive convite para trabalhar em outra empresa, a Sakata Seed Sudamérica, que é uma outra potência também na área de sementes. A Sakata, eu fiquei lá quase 11 anos. E lá eu tive a oportunidade, além de trabalhar lá, ter a oportunidade de viajar para alguns países, né, como Israel. Eu fiquei lá um tempo, né, conhecendo cultivo em estufas. Tive a oportunidade de conhecer a terra natal, né, a Itália. Fui na Holanda para ver comércio, como que era feito leilão, como fazia a apresentação dos produtos. O Porto de Roterdã, que é um porto importantíssimo na Europa, né, para receber produção no Brasil. E da Holanda eu fui até a França e a Bélgica, também visando aí o conhecimento na área de agricultura. Então, vamos dizer, esse tempo de aprendizado me ajudou. Foi então que eu decidi empreender. E aí nós começamos a Líder Agro há 16 anos atrás. Hoje uma empresa bem conhecida na cidade. E o nosso maior desafio é fazer ela ficar conhecida nacional. Muito bem. Bom, vou dar um spoiler aqui, porque eu já sei que o BNI já está ajudando, né, a abrir algumas portas aí, mas a gente vai chegar lá. E como que era o mercado naquela época, quando você abriu a empresa, e hoje? Você vê uma diferença muito grande? Melhorou, piorou? Os desafios, desde que a gente começou, sempre a gente teve desafios a superar, né? Como a gente pegou uma época difícil, porque no segmento agrícola vamos dizer, as empresas estavam dispensando os funcionários, né? Estavam fazendo ali um novo modelo de negócio, estavam em transição política. Então, foi assim, momentos difíceis, e eu também não tinha muita experiência de gestão de empresa. Eu tinha muito conhecimento técnico, muita experiência, né, técnica, mas faltava para mim a gestão. E aí, quando você não tem gestão, você tem dificuldade para lidar com dinheiro, lidar com administração de pessoas, gestão de custos. Então, uma série de coisas foi um desafio para a gente. Vamos dizer, se fosse hoje, né,
na época atual, com a experiência adquirida desde lá, muitas coisas eu deixaria de errar, né? E o BNI está me ajudando a reciclar algumas coisas que eu preciso para ter uma boa gestão de empresa. Então está sendo muito bom para mim. Muito bom. Bom, eu ia perguntar para você se tinha algum conselho que você daria para o Isaac lá atrás, mas então você já respondeu para a gente. Bom, e qual que você acredita que seja o maior desafio para o mercado hoje? O maior desafio hoje é você lidar com situações externas, né? Coisas que você controla, que está dentro do seu conhecimento, fica fácil, mas você adivinhar como o mercado financeiro vai reagir, como todo esse trâmite, essas mudanças, estabilidade da economia, então tudo isso aí para nós é desafio. Porque quando você tem um caminho certo, você tem uma coisa definida, uma coisa planejada, você trabalha em cima desses números, né? E fica mais fácil você fazer sua planilha de custos, para você montar a sua equipe, montar a sua estrutura. Então, assim, todo investimento que você vai fazer sem ter algo certo, sem ter um retorno seguro para você, isso para nós é desafiador, né? Você lidar com situações que você não consegue controlar, porque não depende de você. Sim, e eu imagino que o setor do agro ele sofra muito com esses acontecimentos, né, tanto na política nacional como internacional, né, os conflitos, impacta bastante, né, Isaac? Embora assim, o produto final dos clientes que eu trabalho, né, ele não depende tanto desse cenário internacional. Porém, os insumos que é utilizado por eles que estão aí complicados, né? Porque como depende do câmbio, depende de uma moeda estrangeira, nem sempre, né, ele vai estar numa cotação que seja favorável na importação, na distribuição. Então, esses altos e baixos de câmbio também afetam muito, né, na agricultura. O Isaac, e você diz que conheceu muitos países, né, através da sua formação, mas eu fico muito curiosa, assim, sobre Israel, né, porque a gente sabe que eles são uma potência, né, inovações com relação à irrigação, né, são pioneiros em muitas técnicas para fazer brotar coisas ali no meio do deserto, né. Conta um pouquinho dessa experiência, como que foi conviver com o povo de lá? A primeira coisa, né, que a gente tem é aquele impacto, né? Porque a gente sabe que é um país que sempre viveu em guerra, sempre em conflitos, né? Então, quando você já chega no aeroporto, você já fica meio apreensivo, né? Você não sabe onde você vai estar caminhando, o que vai acontecer naquele trajeto, se vai acontecer alguma Vai intervenção, né? tocar uma sirene, Vai tocar né? uma Ai. sirene, você vai ter que correr e tal. Mas em termos de agricultura, realmente eles estão muito avançados, muito organizados e realmente a gente aprende muito, né? Você vê um país desértico, né? Vamos dizer assim, um clima bem árido e de repente eles conseguem controlar o clima dentro de um ambiente e ali ele fazer irrigação e fazer a planta crescer, frutificar, é algo assim só vendo mesmo para você acreditar, né, que no local que seria impossível, né, fazer algo, eles conseguiram, né, a inteligência, a tecnologia favoreceu bastante, né. É, eu acho que tem o dedinho de Deus ali nessa. É um povo abençoado, né. É. Bom, aproveitando então, vamos falar um pouquinho de solo, né, o que que o solo precisa ter, né, quais as condições que o solo precisa ter para que as plantas se desenvolvam bem? O solo ele é vivo, né, vamos partir, desse princípio. Então, ali tem fungos, tem bactérias que ele trabalha toda a estrutura do solo, né, para poder processar tudo que cai ali, né, transformar ele em alimento e mandar para a planta. Então, a primeira coisa, assim, nós não devemos matar o que tem debaixo do solo, porque a gente vai precisar dele. Se tem alguma coisa maléfica, alguma coisa que está atacando, nós temos que colonizar com fungos ou bactérias que sejam benéficas. Então, ela vai controlar aquele espaço e não vai deixar o fungo ruim atacar a planta, né? Então, primeira coisa, preservar o que tem ali de vida. Segundo, o solo ele respira. Então, quando você compacta ele, você vai fazer uma construção.
E aí você passa equipamentos pesados, assim, você vai compactando, ali vira uma laje, né? Então ali o solo não é permeável. Então quando chove, a água ela escorre, ela não penetra ali naquele espaço. Então ali já é uma barreira para você fazer o solo respirar. E a planta precisa desse oxigênio também que está lá debaixo da terra, que vai, né, vai até a raiz para fazer ela manter. Então, outra coisa, a disponibilidade de água. O solo ele não pode estar totalmente ressecado, porque os fungos dependem também dessa umidade para eles sobreviverem. A hora que você deixa seco, né, esses fungos e bactérias eles tendem a desaparecer ou até morrer. Então, a gente pode dizer que para o solo não é bom ter nenhum excesso e nenhuma falta, né? Tem uma Isso. quantidade ideal, uma frequência certa também, né? O excesso de água ele fecha os canais, né? Vamos dizer que tem canais que levam oxigênio até a raiz. E quando você satura o solo com água, com lodo, né? Aí fecha, e se isso é por pouco tempo, você até consegue corrigir, mas por muito tempo você acaba matando a planta, né? Poxa vida. Bom, Isaac, dá para enumerar assim os fatores, os principais fatores que levam as plantas a não se desenvolverem? Um dos fatores é isso aí, né? O excesso de água. Por exemplo, uma planta dentro de um vaso. Ah, minha planta está amarelinha. Vai lá e põe água. Se ela já está com excesso de água, ela vai acabar morrendo por conta disso. Você fecha as entradas de ar, asfixia ela e ela morre. Afoga. Então, vamos dizer, o amarelinho dela, ela está pedindo socorro que ela tinha muita água, né? O amarelinho também pode ser a falta d'água, né? Um outro fator também que mata as plantas. Então, você deixa de colocar água, aí ela não tem vida, né? A água é vida para ela. Então, se faltar o fertilizante, ela vai continuar sobrevivendo. Agora, quando você junta a água mais o fertilizante de forma correta, aí você vai ter uma planta bem estruturada, bonita. Bom, Isaac, saúde de plantas, né, de solo é com você mesmo. Eu sei que você tem uma linha de produtos na Líder Agro, então conta pra gente como que são esses produtos, quais são, para que eles são indicados. A gente acabou de falar aí sobre a importância, né, do equilíbrio água-fertilizante na planta. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente tem que ver aquilo que combina com aquele espaço, né? O que é mais indicado. Por exemplo, se eu vou usar um adubo químico, né, que é hoje o que é mais fácil de encontrar para você comprar, ele precisa ver por que ele foi desenvolvido, né? E às vezes a pessoa compra porque não tem outro, ou não tem informação, né, de que existem outras opções de fertilizantes. Nós trabalhamos na linha orgânica, né, para quem tem pequenos espaços, para quem tem um pequeno jardim. E esse mesmo produto é um produto profissional, que o agricultor também utiliza em áreas maiores. Então imagina, né, uma embalagem de 25 quilos para um produtor e uma embalagem de 250 gramas para quem tem poucas plantas, né? Então a gente tem essa flexibilidade para oferecer aos nossos clientes. Então esse fertilizante ele foi desenvolvido justamente para não ter problema de queimar a planta, de deixar ela amarelada, né, dela sentir quando é colocado alguma coisa diferente para ela. E quando eu falei sobre controle de fungo e bactéria, preservar a vida, esses fertilizantes trabalham nessa linha. Então são fertilizantes que preservam os fungos e bactérias que estão no solo. A água que você põe dissolve ele para ir para a planta. Então, assim, a gente pensou tudo nisso, né? A qualidade do produto, a necessidade da planta e a necessidade do solo de ser mantido para que você possa trazer vida para a planta. Nossa, muito bom. Como que chama a sua linha de produtos, Isaac? Comercialmente, nós temos vários produtos, né? Nós temos a linha de bocache, que é uma linha natural, feita com matéria orgânica natural, encontrada na natureza, não sofre nenhuma intervenção de processo de produção, nada. Eles são misturas simples, né? Existe uma sequência de mistura para que isso dê tudo certo nessa combinação. E ele é um produto saudável, né? Inodoro, não é você põe no ambiente naquele, né? Geralmente as pessoas imaginam um fertilizante orgânico com aquele cheiro forte, né? O nosso não tem cheiro. É um produto
Foi pensado nisso também para ambientes fechados. Olha Então, só. a linha de bocacha é uma, e depois nós temos os fertilizantes que são solúveis em água. E aí a gente atende o produtor rural que cultiva em hidroponia, então, um alface na água, uma rúcula na água, então, cultivam na água. E também fertirrigação. O que é a fertirrigação? É a água mais o fertilizante. Ele corre ali por mangueiras e goteja no pezinho da planta. Então, são várias linhas. E depois tem os nomes comerciais, né? Aí depois, se quem está nos ouvindo quiser aí, saber os nomes de todos, a gente deixa aí no final a página na internet que a gente tem. Perfeito. E as pessoas podem comprar pela internet ou precisa ter um contato com a loja? Como que é feita essa comercialização? Até onde você pode atender? Então, nós temos nossos produtos hospedados no Mercado Livre, na Shopee e na Magalu. E entrando na nossa página também tem um WhatsApp. Você pode ter um atendimento personalizado e ali você vai ter toda a orientação dos produtos e o bacana é que nesse WhatsApp você pode mandar foto, você pode mandar vídeo, você pode mandar sua pergunta. Minha plantinha está assim, o que eu faço nessa situação, nesse vasinho, nessa jardineira? Então a gente tem esse atendimento personalizado. Nós temos uma pessoa que atende, não é Um bot, um robô. não é um robozinho, né, que vai responder. E Então, bacana. a pessoa compra o produto da Lideragro e ainda ganha uma consultoria via WhatsApp, é isso? Gratuita. Muito bom, excelente. Ô Isaac, é muito legal te ouvir falando disso, inclusive da consultoria. Eu tenho uma amiga que ela desistiu de ter planta na casa dela. Que ela falou, morre tudo aqui, eu não sei cuidar. Então, assim, eu tenho pena, né? Porque é tão bom a gente ter as plantas em casa. E uma coisa curiosa é com as orquídeas, né? O seu produto, ele atende também quem tem orquidário, né? Sim, sim. O que é bacana, Renata, semana passada, até eu postei, não sei se você chegou a ver no nosso Instagram, eu estava recuperando algumas orquídeas que a gente recebeu. Então, quando eu tirei uma delas que estava no vaso, estava com a raiz tudo podre. E aí, o que é importante a gente entender sobre orquídea? A orquídea não gosta de excesso de água. Ela precisa da umidade, mas não do excesso. Então, hoje, o que a gente orienta, né? Um bom substrato, e já começa por aí, né? Um bom substrato, ele não pode decompor muito rápido ou soltar aquele pó que fica no fundo e vira lodo. A raizinha da orquídea vai lá, toca e acaba morrendo, acaba apodrecendo. Para ela emitir uma nova raiz, demora. E a orquídea, é curioso que ela puxa pela ponta. Se você mata a ponta, o resto da raiz não absorve nem água e nem o fertilizante. Então, o equilíbrio da planta já começa aí pelo substrato, que ele não pode reter água. Ele tem que passar água direto, ele tem que drenar. Não pode acumular no fundo lodo. Então já é outro segredo. Então, o tipo do vaso que se utiliza também é importante. Ele não pode reter água no fundo, tem que ser furado. E bastante furo, porque essa água tem que ir embora, né? A orquídea também ela é muito exigente em nutrição. Então, a qualidade do fertilizante que você vai disponibilizar para ela é importante, porque ela é uma planta muito sensível. Então, se você vai colocar um fertilizante químico, que é a base de sal, você acaba queimando também essas raízes. E aí vai danificando, né? Ela vai ficando amarela. Aí a pessoa que não tem experiência olha falando, será que é a água? Será que é o adubo? Será que é a luz do sol? Será que é a sombra? Então começa pela água, que é o mais fácil, né? E é onde acaba matando ela. Poxa. Né? E eu deixei muito, muito bem ilustrado, né, a qualidade da raiz quando a gente tirou daquele vaso. Então, uma das coisas que é a adubação e a água, né? Legal. Inclusive, foi bom você ter falado. O Isaac, ele tem um canal no YouTube que tem vídeos muito interessantes lá, né? Apresenta bem ali o trabalho dele, da Lideragro. É Lideragro. Bragança Paulista. Bragança Paulista. Isaac, e a sua linha de produtos, ela é indicada também para aquela pessoa que quer fazer uma horta pequena no seu jardim ou no quintal? Sim, sim. Cada planta ela tem uma necessidade de adubo, de água. Então a gente diferenciou. Para cada família de plantas nós temos um fertilizante.
Então, por exemplo, horta, eu tenho um específico para horta. Para orquídeas, eu tenho um específico para orquídea. Folhagens e samambaias, tem também um específico. Cactos e suculentas, é uma outra família de plantas, né? Rosa do deserto. Então, para cada família, para cada grupo, né, a gente desenvolveu um fertilizante de acordo com a natureza da planta, né? Então, ele já começa por aí a diferenciação dos nossos produtos. Outra coisa interessante é que esse produto ajuda no cultivo, no vaso, na jardineira. Eu tenho uma pequena horta, funciona. Na sacada do meu apartamento, funciona. Aí a gente trabalha os detalhes depois. Mas os produtos são sempre os mesmos e a forma de cultivar depois a gente vai orientando através desse canal que a gente tem do WhatsApp, que pode mandar aí as perguntinhas, né? E a gente vai estar lá respondendo. Poxa, é legal saber que serve para cactos também, porque inclusive essa minha amiga, ela tinha dito assim que ela não ia mais ter planta e que ela só ia ter cactos, né? Só que era capaz até de nem os cactos resistirem a ela. Mas agora que eu sei que seus produtos funcionam bem, vou fazer uma ponte entre vocês. Consegue sim, a gente está lá à disposição para... Às vezes é um detalhezinho, né? Às vezes é o local que está a planta. Sim. Existe isso da pessoa que não tem a mão boa para mexer em plantas? Porque eu vejo isso, assim, a minha irmã, qualquer plantinha, ela chega na sua casa, se ela vê, assim, umas folhas meio secas na planta, ela já vai e limpa. E a planta explode, assim, cresce muito, fica bonita. Ela tem uma mão, assim, abençoada para isso, né? Eu não sei se existe, né, essa habilidade, esse dom. Existem até, né, pessoas que falam, eu converso com as plantas, né, porque ela é viva, ela me entende e tal. Uma terapia, né? A planta, tudo que você fizer com o objetivo de ajudar, né, você acaba agregando. Você percebe que a planta responde quando você trata ela bem. E o tratar bem é entender o que ela quer, né? Essa empatia com ela, entender essa natureza, né? Então, quando eu vejo que ela está pedindo água, ela dá sinais que está querendo água. Quando eu vejo que está excesso, né, eu tenho formas de ver isso, que está no excesso. Então, eu vou até dar uma dica aqui, né, para você saber se está encharcado ou não, é pegar um pouquinho de solo que está ali do vaso e põe na sua mão e aperta. Ao abrir a mão, se ele ficar aquele bolinho, porque está com excesso de água, virou ali um tijolinho, né? Se você abrir a mão e essa terra, esse solo abrir, né? Então quer dizer, ou ele está muito seco, ou ele está na quantidade certa, né? Seco vai virar aquele areião na sua mão, né? Mas no intermediário ele já está numa dosagem tolerante, né? Bom saber. Bem prático. Muito bom, né? Bem prático. Bom, Isaac, você é um membro recente, né, que faz parte do BNI faz 2, né, quase 3 meses, já está arrebentando ali, né, de contribuições com a equipe, a gente fica muito contente por ter você com a gente, e a gente toda semana, nas reuniões, a gente faz um pitch, né, de vendas ali, né, o nosso pitch semanal. Então aqui eu vou te convidar a fazer esse pitch, olhando para aquela câmera, em 60 segundos. Faz o seu melhor pitch. Eu sou Isaac, sócio fundador da Lideragro, e sou apaixonado pela agricultura e eu ajudo as pessoas que têm dificuldade em cultivar as suas plantas, seja no pequeno espaço, seja em hortas profissionais, grandes lavouras, né? Eu ajudo a manejar o fertilizante, fazer análise de solo, interpretação. Nós temos hoje experiência de revitalização de jardins em condomínios e temos também experiências em cultivo de vasos, de orquídeas, suculentas, hortas, pomares. Então, assim, é bem vasto a área que a gente tem atuado, né? Mas hoje eu quero dizer que eu estou à disposição das pessoas que têm dificuldade de cultivar, seja ela uma pequena planta ou uma grande lavoura, eu estou aqui à disposição. Muito bom, você vai ter a solução. Muito bem. Bom, e falando em BNI, por que você decidiu fazer parte do BNI, Isaac? Na verdade, eu não conhecia como que funcionava, aí fui em uma das reuniões e aí eu vi a metodologia, vi que ali poderia me ajudar em algumas coisas, né?
No início da nossa entrevista eu falei que eu tinha muita dificuldade em gestão, né, trabalhar planejamento, e o BNI está me abrindo a mente em algumas coisas que eu não tinha observado. E são coisas corriqueiras que às vezes a gente deixa passar, mas aquilo começa a determinar o seu sucesso, né? Então, desde disciplina de horário, você fazer a tarefa, a lição de casa, você precisa assistir, eu vou lá e assisto, você precisa fazer contato, eu vou lá e faço contato com os membros, você precisa participar de outros grupos, eu vou lá e visito outros grupos. Então, assim, o BNI está abrindo um campo para a gente bem interessante, né, de aprendizado. Sim, e se a gente, como você está fazendo, né? Se a gente segue a metodologia, a gente tem resultados. É fantástico, né? Fantástico. Então, o networking, ele é importante para você hoje. Você vê essa importância? Claro. São coisas incríveis que acontecem assim, no momento que você menos espera, né? Eu achei muito bacana, eu participei do networking Latam, foi um da América Latina, né? E aí distribui em salas e de repente eu estava na sala com um mexicano. Aí comecei a conversar com ele, ele é um headhunter de executivos para empresas. E aí conversando com ele e tal, ele falou, no que eu posso te ajudar? Eu falei, eu quero vender meu produto no México. Ele falou, mas como? Você vai trazer do Brasil para o México? Eu falei, se ficar muito caro, a gente fabrica aí. Opa, fabricar aqui? Então eu quero ser seu parceiro aqui no México. Ele falou, eu sou um agricultor, eu tenho aqui no fundo da minha casa 2 estufas e a gente começaria por aqui. Você só me manda o que você vai precisar e eu vou articular para você aqui. Eu tenho contato com alguns produtores, você faz um lote piloto para a gente testar os produtos aqui, para eles conhecerem, e depois a gente avalia a possibilidade da gente fabricar aqui, né? Então, assim, isso é um dos contatos que a gente teve, né, pelo BNI, fora os outros, né, aqui no Brasil, que, assim, eu estou encantado de repente, na sala de negócio me cai um produtor ou alguém que é apaixonado por agricultura, né? Pois é. Então, igual a gente teve no Top Green, né, esses dias, e você encontrou um rapaz de Jundiaí, né? Conta pra gente esse caso, foi bem interessante. É muito bacana. Eu estava querendo fazer conexão com a BNI Bandeirantes, né, de Jundiaí, e aí eu pedi para você me apresentar alguém de lá. Aí falou, eu conheço a presidente do grupo de lá, que é a Renata, minha xará. Vamos até ela que a gente... Aí quando ela viu meu crachá, ela olhou para uma pessoa que estava ao lado dela, que era a pessoa que estava me procurando, que não tinha pego o meu cartão diretamente, mas por uma outra pessoa que participou no meu grupo, né? Quando a gente fez ali o networking, ele pegou meu cartão e entregou na mão dele. E aí ele queria falar comigo. Fui conversar com ele, estudou na mesma escola que eu, em épocas diferentes, né? Mas na mesma escola, e uma pessoa que cuida de jardins, né? Ele tem uma empresa de paisagismo e se interessou em adquirir os nossos produtos. Então, assim, foi muito bacana esse encontro, né? Muito bom, Isaac. Nosso BNI realmente proporciona encontros incríveis. Sim. Isaac, se tem um livro ou uma série, ou um filme até que você queira indicar pra gente? Olha, uma série que eu assisti no Netflix e que fez eu pensar sobre alguns conceitos, sobre família, sobre gestão, lidar com pessoas, aquela série The Crown, que conta, né, a história da Rainha Elizabeth. Então, aquilo lá me inspirou para algumas coisas, né, algumas decisões. Eu recomendo quem tiver um tempinho para assistir. Ela é uma série um pouquinho longa, mas tem muita coisa importante ali envolvida, né? Sim, muito bom. Boa dica, Isaac. Eu assisti na primeira temporada alguns episódios quando ela ainda era bem jovem, né? Mas interessante, boa ideia para eu retomar essa série. Bom, a gente já está indo para o final do nosso episódio, infelizmente, né? Daria para a gente ficar conversando por muito, muito tempo. Então a gente vai fazer o jogo rápido. Eu vou te falar uma palavra e aí você me diz o que vier à sua mente. Se tá não bom? vier, eu fico quietinho. Combinado. Um medo. Cachorro bravo. Um destino para viajar. Itália. Uma qualidade que você admira. Disciplina. Eu não suporto. Pessoas arrogantes. Eu adoro. Ser útil para as pessoas. Morro de rir quando? Eu vejo que aquela situação impossível não era daquele tamanho.
Ah, muito Aí eu bom. rio de mim mesmo. O que eu menos gosto em mim? Procrastinação. Às vezes eu fico adiando as coisas. E o que você mais gosta em você? A superação. Muito bom, Isaac. Bom, nós terminamos todas as reuniões com uma frase que inspira, né, e motiva para a semana seguinte. Então eu vou te convidar a deixar uma frase aqui para os nossos ouvintes também para inspirá-los. Eu gosto muito daquela frase que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, né? Então, Deus para mim é acima de tudo, né? Então, essa é uma frase que define as coisas para que eu tenha força para caminhar. É isso aí, meu amigo. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação aqui. Realmente assim, um assunto que eu gosto bastante, daria para a gente ficar horas conversando. Bom, Isaac, então deixa para os nossos ouvintes também o seu site, suas redes sociais, como que as pessoas podem entrar em contato com você e a Lideragro. Bom, nosso site, loja lideragro.com.br. Tem o nosso Instagram também, Lideragro Bragança Paulista. Canal no YouTube, Lideragro Bragança Paulista. Então aí são os 3 principais canais que a gente disponibiliza informações para os nossos clientes. Muito bom, Isaac. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Vamos então fazer um brinde aqui para celebrar o nosso episódio? Saúde, vida longa. Vida longa para todos nós, né? Muito bom. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast do BNI Rubi de Bragança Paulista. Acompanhe nossos conteúdos pelo YouTube, Spotify e Instagram, @BNI Rubi. Até a próxima!